Em outubro de 2022, no dia 22, se não me salva a memória, eu fiz uma live. E eu falava sobre as eleições de 2022. Isso, para quem é sabido, acompanhou. Para quem é besta, não acompanhou. Que Deus disse no sonho que Lula ganharia a eleição. Aconteceu ou não aconteceu? Sim, aconteceu. Diz que haveria um grande reboliço, né, depois disso, porque iria discutir se ele teria ganho, se ele não teria ganho. Houve ou não houve esse reboliço em território nacional? Isso, eu tive um sonho e contei. O sonho se realizou. Esqueceram, foi? Vocês têm amnésia? Então, se tu vota no Lula, se tu gosta do Lula, né, e gosta do PT, tá aí um sonho. Eu sonhei que o teu presidente ganhava. Eu devia me dar os parabéns, não? Eu nunca saí da minha casa para ir para canto nenhum. Eu só conto os meus sonhos. Nunca saí da minha casa para participar de movimento nenhum. Eu apenas conto meu sonho e prego a palavra de Deus dentro da igreja. Olá, meus amigos. Aqui estamos em mais um vídeo do canal O Verbo de Deus. Desde já, peço para que o Altíssimo abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Nesse vídeo, você verá o pastor Reginaldo Rolim falar sobre os sonhos proféticos que o Senhor lhe concedeu. O pastor abre uma live surpresa em seu canal do YouTube, porque o Senhor pediu para que ele fizesse uma retrospectiva de tudo que lhe mostrou de 2023 para cá. Para quem não sabe, meus irmãos, o apóstolo Reginaldo Rolim foi quem disse nas eleições de 2022 que o presidente que aí está, Luiz Inácio Lula da Silva, ganharia as eleições por porcentagem mínima. E o apóstolo nessa live conta que na época sabia que foi tão de Deus aquela revelação que ele recebeu que até registrou em cartório a data e o vídeo do dia que ele contou o sonho. Então tá um vídeo muito importante. Já entre aqui deixando o seu joinha para nos apoiar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para quando chegar mais conteúdos como esse, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância desse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Assista agora às palavras do apóstolo Reginaldo Rolim. Então vamos lá. Em outubro de 2022, no dia 22, se não me salva a memória, dia 22 de outubro de 2022, eu fiz uma live e registrei em cartório. Não só fiz uma live, como fiz um documento registrado em cartório. Pelo sonho que Deus me deu, eu sabia que o sonho era real, que o sonho ia se cumprir. Em outubro de 2022, no dia 22, se não me salva a memória, eu fiz uma live. E eu falava sobre as eleições de 2022. Isso, para quem é sabido, acompanhou. Para quem é besta, não acompanhou, né? Porque o besta é assim, besta é besta. Mas a Bíblia diz, acala tua boca quando o insensato estiver por perto. Em outubro de 2022, no dia 22, 10 dias antes do segundo turno das eleições, eu tive um sonho e fiz uma live. E essa livezinha bateu 3 milhões de visualização. 3 milhões. Tanto na minha rede social, como em diversas redes sociais que compartilharam esta live. E esse vídeo, né? Então foram milhões e milhões de visualização. Qual foi o primeiro? Que o presidente Lula ganharia as eleições. E a porcentagem que foi dita da qual ele ganharia as eleições. Essa foi a primeira. Aconteceu ou não aconteceu? Sim. Aconteceu ou não aconteceu? Com a porcentagem que Deus disse no sonho que Lula ganharia a eleição. Aconteceu ou não aconteceu? Sim, aconteceu. Diz que haveria um grande reboliço, né, depois disso, porque iria discutir se ele teria ganho, se ele não teria ganho. Houve ou não houve esse reboliço em território nacional? Dias depois, o presidente do partido do PL, Valdemar Costa Neto,
ele fez uma coletiva de imprensa, né? E todos vocês assistiram, foi do sonho que eu tive. Todos vocês assistiram, ele questionando aquilo ali. Ele questionou as eleições e fez uma vistoria, um dado, não sei o quê. Eu já estou falando do sonho. Depois, por razão de força maior dele, né, ele quis voltar atrás e esqueceu, e vocês sabem muito bem por quê, que talvez ele fez isso. Mas ele fez de acordo com o sonho. Eu disse em sonho que Lula ganharia a eleição. No sonho, Deus me mostrou a porcentagem que Lula ganharia a eleição. Lula ganhou a eleição lá com a porcentagem, mas eu disse que haveria depois reclamações por parte de muitas pessoas. 20 dias depois, não chegou nem a isso, o presidente Valdemar Costa Neto do partido, com Magno Malta e outros, fizeram ali uma auditoria e questionaram aquilo ali. Vocês viram ou não viram? Não fui eu que disse isso. Eu tive um sonho e contei. O sonho se realizou. Interessante que as pessoas não falam, né? Verdadeiramente ele teve um sonho. Isso aqui foi o vídeo mais rodado no Brasil. O vídeo mais rodado. Só em uma tinha 3 milhões de visualização. 100 pessoas de sites de grandes proporções divulgaram esse sonho. Esqueceram, foi? Vocês têm amnésia, as pessoas têm amnésia. Porque tem muitas pessoas bestas que perguntam, sabe? Tem amnésia, é besta. Eu faço a pergunta assim, é besta, tem amnésia? Então, se tu vota no Lula, se tu gosta do Lula, né, e gosta do PT, tá aí um sonho. Eu sonhei que teu presidente ganhava. Eu devia me dar os parabéns, tá, não? Só que depois eu disse com que seria, depois questionado. E o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, questionou. E aí começou uma confusão, aquele povo no meio da rua, comprado nos quartéis. Eu nunca saí da minha casa para ir para canto nenhum. Eu só conto os meus sonhos. Nunca saí da minha casa para participar de movimento nenhum. Eu apenas conto meu sonho e prego a palavra de Deus dentro da igreja. E na igreja que eu prego, nem em política fala, só fala de palavra de Deus. Ninguém mistura, só palavra de Deus. Agora eu sou profeta e eu falo aquilo que Deus mandou e acabou, e dou a quem doer. E Deus mandou fazer uma retrospectiva, talvez para dar uma tapa na cara de muita gente besta. Né? Então Deus mandou fazer uma retrospectiva. E aconteceu. Né? E o final do sonho, eu não vou nem contar não, que está aí. Ainda vai acontecer o final do sonho. É só você procurar esse negócio aí, está aí. Essa live está aí. É só você procurar que ela está aí. E diz como é que seria decidida as eleições, né? Porque existiria um fator surpresa. O sonho ele acontece no começo, e às vezes não acontece no meio nem no fim, mas o começo acontece. Muitas vezes acontece o começo e acontece o meio. E muitas vezes acontece até o fim. Este aconteceu o começo e aconteceu o meio. Só falta agora acontecer o fim, que é o fim que vai acontecer. Não tem para onde correr. Até hoje não se apagou a fama dessa eleição presidencial para 2022. Até hoje não se apagou. Até agora, nesse momento, dia 20, está pegando fogo hoje. No território nacional brasileiro inteiro está pegando fogo sobre esse negócio. Eu nunca saí daqui para a minha casa para ir para canto nenhum. Nunca saí para ir para uma praça. Nunca saí para reivindicar. Na igreja não se prega e não se fala sobre política. Eu prego a palavra, mas quando Deus me dá um sonho, pode ser com a rainha Margaret Thatcher. Eu falo o sonho. E ninguém nunca questionou. Nossa, ele disse que o sonho que o presidente Lula ia ganhar as eleições, eu disse até a porcentagem que ele ia ganhar as eleições. Mas sonhos são sonhos. Ele pode acontecer, como pode não acontecer. Mas esse sonho, besta, aconteceu. Aconteceu, você está perdendo tempo quando está divulgando esse sonho. Né? Aconteceu começo, meio e fim. Vi todas as movimentações. Quem se lembra que eu disse que ia ter movimentação de generais? Quem se lembra aí? Que eu disse que ia ser general contra general, era tenente contra tenente, capitão contra capitão, major contra major, tenente-coronel contra coronel, coronel contra coronel, general contra... Quem me lembra? Quem se lembra? Diga eu. Quem se lembra? É só para quem acompanha. Para quem chegou só para espiar, é besta e não sabe o que é que eu estou falando. Quem se lembra? Eu só quero só quem se lembra. Quem me acompanha, me acompanha. Eu não leio jornal, não. Eu digo que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, quando Deus me mostra, eu venho aqui e digo. Quem se lembra disso aí? Eu disse que vai ser uma intriga de tenente contra tenente, tenente contra capitão, capitão contra major, major contra tenente-coronel contra coronel, coronel contra general. Quem se lembra disso aí? Quem se lembra? Quem se lembra? Está com meses, é muito meses, está com mais de 7 meses ou mais.
Muito mais do que 7 meses, 9, muito mais do que 9 meses. Quem se lembra disso aí? Quem se lembra? O que é que está acontecendo hoje? O que é? Me responda aí o que é que está acontecendo hoje. O que é que está acontecendo hoje no meio dos capitões, no meio dos majores, no meio dos tenentes-coronel, no meio dos coronel, no meio do general? O que é que está acontecendo hoje? O que foi dito há 9 meses, mais de 9 meses atrás. Mais de 9 meses atrás. Quer mais? Eu ainda vou dizer mais. Deus mandou fazer uma retrospectiva. Uma retrospectiva só para quem não quer tampado entender. Não que vocês que me acompanham são tampados, mas tem muita gente que entra aqui que é tampado, talvez deve ser PT doente. Deve ser PT doente. Né? Mas devia pelo menos me agradecer que eu disse que o líder dele ganhou as eleições. Ia ganhar as eleições antes de ganhar as eleições. Mas disse também o que ia acontecer depois. Né? Foi um sonho. O sonho não é obrigado a acontecer. Sonho é sonho. Um dia eu sonhei que eu era o homem mais rico do Brasil e eu acordei do mesmo jeito, com o mesmo carro, um Voyagezinho, e nem era o homem mais rico do Brasil. Sonho é sonho. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Um dia eu disse que haveria um terremoto. Haveriam 2 terremotos. Um de 6, de magnitude acima de 6, de 6,7, e o outro de magnitude de 5,2 em diante. Ia haver esse terremoto. Aí, eram 2 terremotos que aconteceram em seguida. Quem se lembra disso aqui? Aconteceu os 2. Eu até publiquei os acontecimentos. Quem pensou que é tampado que precisa ver. Quem se lembra disso aí? Aconteceu os 2 terremotos. Quem se lembra? Aconteceu os 2 terremotos. Está postado aí. Está postado. Um dia eu disse que aconteceu um terremoto acima de 7. Esse terremoto acima de 7 foi aquele terremoto da Turquia, não foi isso? Eu disse isso uma semana antes, vai acontecer. Eu sonhei com um terremoto acima de 7, de 7,2 em diante. E esse terremoto vai destruir muita coisa. Com 5 dias, foi 7,4, eu disse, não sei. Com 5 dias houve o terremoto da Turquia. Quem se lembra disso aí, diga eu me lembro. É só para vocês lembrar os Tomé de plantão. Quem se lembra disso aí, diga eu me lembro. Quem se lembra disso aí, diga eu me lembro. Eu já disse tantas coisas que aconteceu. Eu não vou ficar falando, repetindo para gente besta. Se me acompanhar, vai ver. O que está acontecendo hoje, então, no território nacional brasileiro? Uma briga de anjos com demônio muito grande. Está acontecendo hoje. Eu digo certas coisas é no reino espiritual ou reino físico. Agora está acontecendo no reino físico, no reino espiritual. Agora está acontecendo no reino espiritual. Mas vai como sair do reino espiritual para partir do físico. Eu disse que está acontecendo, ontem eu acordei 2 horas da manhã, dizendo um sonho que eu tive de anjos, né, legião de anjos, descendo na terra para fazer justiça. Quebrava tudo e uma portandade de demônios brigava com esse anjo. Era como se uma carreta de andando com 150 quilômetros, carregado de produto inflamado, batendo no outro para Papocaba. Está acontecendo hoje. Vocês não veem a briga que está acontecendo em Brasília. Vocês não veem a briga que está acontecendo no território nacional. O que está guardado e escondido para vir à tona esses dias, já está desde o dia 13. Porque dia 13 eu vi num sonho algo assinado e decretado. E o Senhor me disse, por causa desse negócio que está assinado e decretado, até o dia 20 vai acontecer muitas coisas. Aí o presidente foi lá no... Eu vou até lembrar, porque o povo é esquecido, rapaz. A Aregada faz tudo e o povo esquece. Aí o presidente foi lá nos estados, lá não sei da onde, né, e disse que o Israel era assassino, que matou tudo, que era pior do que Hitler, né, matou mais de 6 milhões de judeus, rapaz. Né? E aí causou uma briga muito grande. Tá pegando fogo, tudinho, pegando fogo. O fogo tá pegando e Deus dizia para mim no dia 13, né? E o fogo não vai se apagar, não. Não tem ninguém que apague esse fogo. Eu disse dia 13 que iriam tentar apagar o fogo, mas ninguém vai conseguir apagar esse fogo. Quanto mais tentar apagar o fogo, vão colocar combustão para que esse fogo pegue. Isso está no dia 13. Agora a pessoa pensa que é incêndio, tá?
Gente besta pensa que vai pegar incêndio na Amazônia, incêndio no Ceará, não. Vai pegar incêndio no Brasil todo, porque o fogo é espiritual. E aí o cara diz isso, criou uma polêmica internacional que está proibido de pisar em Israel. Você sabe o que é que a Bíblia diz sobre Israel, lá em Zacarias, capítulo 9? A Bíblia diz que a nação que se levantar contra Israel, ela se torna amaldiçoada. O povo, quem se levanta contra Israel, é amaldiçoado. Isso é Bíblia. Essa Bíblia aqui fala de Israel, do começo até o fim. Essa Bíblia prega sobre Israel. E a nação que se coloca, o líder que se coloca contra Israel, atrai para si maldição. O líder que se coloca contra Israel. Vocês não precisam mais nem ser profeta para saber, entender o que vai acontecer no Brasil a partir de hoje. Não precisa, o fogo que eu vi, que não se apagava do dia 13 desse mês, ele já começou a acontecer do dia 13. Vocês prestaram atenção aos acontecimentos dia 14, o acontecimento dia 15, o acontecimento dia 16, o acontecimento dia 17, o acontecimento dia 18, vocês já prestaram atenção? Vocês querem que eu abra, assim, que eu abra a mente de cada um e vou desenhar na mente de muita gente, né? Muita gente. Aí o que é que faz? Né, o ex-presidente ou o presidente Jair Messias Bolsonaro foi intimado a depor dia 22. Por que dia 22? Porque 22 era o número dele. Então ele foi intimado para depor dia 22. 3 dias antes da manifestação que ele convocou de forma pacífica na Avenida Paulista. Então, para um bom entendedor, minha palavra baixa. O fogo começou a pregar dia 13. Dia 13... O que Deus me mostra dia 13 é algo que está em oculto que ninguém sabe. Eu não venho aqui falar do que você sabe. Eu não venho falar de que ninguém... Eu venho falar daquilo que ninguém sabe. E que o fogo ia pregar do dia 13 até o dia 20. Dia 13 ele não estava intimado. Dia 14 ele não estava intimado. Dia 15 ele não estava intimado. Dia 16 ele não estava intimado. E Deus disse: 7 dias, do dia 13 ao dia 20. Foi ou não foi? Quem se lembra que eu disse 7 dias, do dia 13 ao dia 20? Quem disse? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem se lembra? Eu estou ligando só os pontozinhos. Quem se lembra do sonho de madrugada, meia-noite e 30? Quem se lembra? Do dia 13 ao dia 20, dia 15 ele não estava intimado, dia 16 ele não estava intimado, dia 17 ele não estava intimado, dia 18 ele não estava intimado, ele foi intimado agora. Ele foi intimado agora, dia 18, se eu não me sabe a memória. Ele foi intimado agora, mas no dia 13 ele não estava intimado, dia 14 ele não estava intimado. Ele não estava intimado, ele foi intimado agora, a depor, em Brasília. E o que é que ele foi intimado para depor? Dia 22. Por que dia 22? Porque era o número dele. Era o número dele. Era o número do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Era o número dele. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo mundo que está aqui se lembra. Todo mundo que está aqui se lembra. Deixa o seu likezinho aí. Deixa o seu like, seu link. Deixa o seu linkzinho. Todo mundo que está aqui se lembra. E Deus hoje me disse: você vai fazer uma retrospectiva. Aí eu perguntei: por que eu vou fazer uma retrospectiva? Porque vai virar o círculo. Aí o Senhor disse: o que, Senhor? Vai virar o círculo. A partir de hoje, vira o círculo. Eu estou virando o ciclo da história. Eu estou mudando a história. Aí você vai relembrar quem precisa de lembrança. Eu sonhei dia 13. E Deus disse: 7 dias. Eu vi o fogo. Eu vou desenhar, Deus. Eu vou desenhar. Eu vi o fogo em todo o território nacional brasileiro. Fogo que não se apagava, Vivi Araújo. Quanto mais tentar apagar esse fogo, foi o sonho do dia 13, está aí, tem mais de 18 mil visualizações. Quanto mais tentar, mais combustão vão lançar nesse fogo. Esse fogo não se apagará. E Deus disse: eu não apago o fogo até que eu esteja consumado toda a minha vontade sobre o Brasil. Quem se lembra disso aí, meu Deus do céu? Quem se lembra? Diga: eu me lembro. Quem se lembra? Porque outras pessoas que começaram a me acompanhar agora precisam saber disso. Quem se lembra? Eu me lembro. 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 Agora veja uma coisa só que eu disse depois do acontecimento. Nenhuma
Eu digo antes do acontecimento. Se um dia vocês me virem dizer uma coisa que já aconteceu, me bloqueia e deixa de me seguir e procura outra coisa. Porque Deus não me mostra as coisas. Deus não me mostra. Eu falo as coisas antes de acontecer. Por isso que eu peço, me acompanhe. Agora eu não vou desenhar. Víbia, eu falei uma coisa, Víbia, que é sobre parábola no livro de Mateus. Lembra? Eu podia dizer, Víbia, aquilo ali? Eu podia dizer? Eu posso chegar aqui e dizer com todas as letras, posso, não posso. Aí eu falava que uma semente caiu nos pedregais, outras caiu nos espinhos, outras caiu no meio da terra, e aí sufocou porque não tinha terra, raiz, e caiu, e outra caiu em boa terra, produziu 100, 30 por 1. Quem se lembra disso? Aí eu disse, os discípulos chegaram para Deus, por que o Senhor nos fala por parábola? Aí nesse dia, Vivian, eu falei tudo por parábola. Tudo por parábola. Aí eu contei algo por parábola. Mas aí eu estava falando para quem? Eu estava falando para os meus seguidores. Eu não estava falando para quem não me segue ou para quem entra na live de vez em quando só para espiar. Não, para eles eu não estava falando não. Eu estava falando para os meus seguidores. Eu estava orientando eles o que eles deveriam fazer por parábola. E aquelas pessoas que estavam ouvindo, sabia. Eu sou contador de sonhos. Pode dizer para quem quiser, eu sou um contador de sonhos. Eu conto sonhos. Mas eu sonho mesmo. Hoje eu tive 3 sonhos hoje. 3 sonhos. Olha para mim, eu não sonhava. Eu só comecei a sonhar em outubro de 2022. Era a coisa mais difícil do mundo eu ter um sonho. Eu passava até 2 anos sem ter um sonho. Eu nunca fui bom de sonho, rapaz. Eu sou bom de revelação, de visão, de profecia. Eu sou profeta e acabou essa história. Quer me botar, me bota num canto no meio do mato. Me chama 4 pessoas para ir para o culto. Se essas 4 pessoas no próximo culto não convidar cada uma mais 10, porque eles vão ver o sobrenatural. Assim como a Vivian viu, como o Alexander viu, como essas pessoas que estavam em São Paulo viu. Pode botar um bandido. Pode botar um bandido vestido de paletó, gravado com Bíblia na mão, penteado, com cara de santo. Bota ele na minha frente. Se eu olhar para ele, Deus disse assim, esse cara não presta. Eu digo, ele não presta, ele não vale o cibazol. Eu bato no peito e digo assim, eu sou profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. Então eu quero fazer essa retrospectiva. É para você, nação brasileira. Você vai ter que ouvir hoje. Vocês vão ter que ouvir hoje. Seu modelo, dia 13 eu tive um sonho que o Brasil estava pegando fogo. Era um fogo que chegava até o céu. Tentavam apagar milhares e milhares de pessoas esse fogo. Quanto mais tentavam apagar o fogo, mais a combustão do fogo pegava. Está na live do dia 23. E Deus disse 7 dias a partir do dia 13. Que dava hoje, dia 20. Dia 13 ele não estava intimado. Dia 14 ele não estava intimado. Dia MC Bolsonaro. Dia 15 ele não estava intimado. Dia 16 ele não estava intimado. Ele foi intimado agora. Qual é a data que ele vai depor, gente, hein? Vocês sabem qual é a data? Vocês sabem qual é a data que ele vai depor? Quem sabe qual é a data que ele vai depor? Quem sabe? José Carlos, Joyce, Maria Aparecida, tudo botou dia 22. É dia 22, né, que ele vai depor. Por que ele vai depor dia 22? Porque o número dele na eleição era 22? Ou era 13 o número dele? Ou era 13? Era 22, né? Era. Vale mesmo, eu tinha esquecido. E dia 13, ele tinha sido intimado para depois dia 13? Ele tinha sido intimado para depois dia 13? Quando eu vi que o Brasil estava pegando fogo, era fogo que chegava no céu, e Deus disse assim, venha ver e olhe esse fogo. Quanto mais tentar apagar esse fogo, mais combustão vai ter. Ninguém apaga mais esse fogo até que eu cumpra a minha vontade sobre o território nacional brasileiro. Aí. Vocês querem o quê? Que eu desenhe o quê? Vocês querem que eu venha aqui e faça um relatório? Eu não estou dizendo para os meus seguidores não, viu, Vivian? Viu, Cheio, Sarto? Quem é meu seguidor não precisa saber disso não, porque me acompanha. Me acompanha e sabe. Agora tem muita gente que não me segue e me pergunta... corta para mim essa pessoa. Manda essa pessoa
procurar uma lavagem de roupa ou procurar outra coisa para fazer. Só tá na minha live quem gosta da minha pessoa. Porque senão vai ter que ouvir coisa feia. O mal por si se destrói. É o que Deus manda dizer hoje. O que vai acontecer a partir de hoje, pastor? O mal por si vai se destruir. Sem ninguém levantar um dedo. O mal por si vai se destruir. Nunca saí da minha casa, eu vou dizer, nunca saí da minha casa para ir para a praça, para ir para a manifestação, nem no culto, no púlpito da igreja que eu sou pastor, ninguém nunca falou sobre política, tá? Era proibido. Era proibido. Mas eu chego aqui, eu falo aqui, ó. Falo aqui porque eu falo da Bíblia, mas quando Deus me dá um sonho, vai lá. Porque eu não fazia live antes de outubro de 2022. Não fazia, eu comecei a fazer. Porque Deus mandou fazer e foi negócio. Eu não gostava de live. Era um celular. Quem se lembra disso, gente? Um celular, velho. Sabe? Eu todo mal amanhado. Era um quadro aqui. Era uma caixa. Era um bichinho desse aqui, ó. Ó. Não era nem isso aqui, não. Sei lá o que eu ficava. Era um bichinho desse aqui que ficava. Era em cima da cama. Um dia eu mostrei, era a cama em cima de uma caixa. Todo mundo teve dó. Não tinha essa cadeira, não tinha esse quadro, não tinha esse laptop, esse computador que a irmã mandou de Brasília para mim. A Vivi Araújo mandou um quadro que está aqui na sala. O quadro do leão. Aí Deus está mandando dizer, e eu vou dizer. O mal por si se destrói. O mal por si se destrói. O mal, a minha esposa comprou sei quantos quilos de alimento, sei quantos quilos de feijão, não sei quantos sei o que, comprou uma caixa de pilha, uma caixa de lanterna, blá, blá. Ela com medo que ela é muito obediente, viu, eu sou o apagão, disse que minha filha, acalma que esse apagão não vai acontecer agora, não. Dá mais um tempo que não vai acontecer agora, não. Junto com esse apagão vai acontecer mais duas coisas. Porque isso aqui eu ando falando há quanto tempo? Há 6 meses. 6 meses. Eu digo, gente, eu vi 3 coisas acontecendo junto. Era como se fosse a Covid 2020, mais 2 coisas que ninguém vai aguentar isso. Mas não é agora, não. Aí ela perguntou, e quando é que vai ser? Não se preocupe não, minha filha, que quando Deus tiver para ser, Ele vai me dizer 1 mês antes. Aí eu vou aqui, falo para o povo. Vou falar para o povo e a gente se programa aqui. Né? A gente se programa. Que é para você não comprar tanto alimento para não se estragar. Entendeu? É assim. É assim. Olhe, Amós 3,7, certamente o Senhor não falar coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo, se você é profeta. Deus revela. Deus revela. E houve uma aposta que foi dobrada. Houve uma aposta que foi dobrada, eu falei ontem. Vão se arrepender por ter dobrado a aposta. Vão se arrepender porque dobraram a aposta. Alexandre, só se eu desenhar, Alexandre, o que é? Só se eu dizer com todas as letras. Vão se arrepender por ter dobrado a aposta. Mas Deus falou sobre o fogo, dia 13. Deus falou, o fogo está aceso. Dia depois intimaram. Não faz parte do fogo, não, isso aí? Será que não faz, não? Pelo amor de Deus, você pensa que é fogo mesmo. É fogo do Espírito. Os anjos desceram na terra, e estão na terra por nome Brasil. Os capetas, o diabo tentou impedir, mas levou foi chibata no lombo. O fogo não vai mais se apagar até que esteja consumado o que Deus quer consumar. Luiz Mendonça está aqui, estou aqui. O fogo, Luiz Mendonça, você lembra dia 13? Você lembra do fogo? O fogo não vai se apagar. E hoje, Luiz Mendonça, Deus mandou fazer uma retrospectiva de tudo. Eu falei até do que eu registrei em cartório, da eleição do dia, eu tive o sonho dia 22 de outubro, que o segundo turno era dia 30, se eu não salvo a memória. 8 dias antes. Tudo bem direitinho. Quando eu olho, cara, quando eu olho para esse sonho, quando eu olho porque eu registrei, eu digo, meu Deus, está acontecendo tudinho. Eu fico espantado. Se tem um sonho que eu fico espantado, é esse do dia 22 de outubro de 2022. Foi registrado em cartório 8 dias antes do segundo ano. Que Deus mostrou a porcentagem que ia sair na urna que Lula ganhava a eleição. E os andamentos depois que aconteceria com isso. Acontecendo. Tudo.
Tudo. Hoje eu senti uma vontade muito grande, Vivian. Hoje eu senti a necessidade, Renata, Viana, senti a necessidade, Oni Novaes, Débora, Souza, eu senti a necessidade, Lu, de fazer uma retrospectiva. Porque Deus mandou fazer uma retrospectiva. Deus mandou fazer a retrospectiva. E eu não poderia deixar meia-noite para chegar, gente. Sem chamar vocês, porque Deus chama antes, para fazer essa retrospectiva. Eu não poderia. Eu não poderia deixar isso acontecer, gente. Não poderia. Não poderia. Eu não poderia, gente, deixar isso acontecer. Não poderia. Não tem bombeiro na terra que vai apagar esse fogo. Não tem. Porque dobraram a aposta. A aposta foi dobrada e o negócio não tem mais fim. Só quando Deus consumar o que tem que ser consumado. E acabou essa história. E eu vou dizer a última coisa. Para depois aparecer um filho do capeta, do diabo. E perguntar, o que foi que aconteceu? Que ele não... Me diga uma coisa que aconteceu que eu não sei. Aí essa pessoa não sabe nem da vida da mãe, nem do pai, nem do marido, mãe, do que eu estou falando. Vou dizer só mais uma coisa. É a última. Vai haver um movimento estranho, sobrenatural, que nunca houve em território nacional brasileiro pelas polícias militares dos estados da federação. Vai haver um movimento estranho. Isso aqui é sonho que eu tive e revelação. Ou é pecado contar revelação? Porque eu não estou contando o que aconteceu. Eu estou contando o que vai acontecer. Vai acontecer. Movimento estranho. Isso aqui eu estava dizendo também há mais de 7 meses. Só que agora chegou. Está chegando a hora. Movimento estranho sobre as polícias militares de todo o estado da Federação Brasileira, 26 estados mais o Distrito Federal. Movimento muito estranho e que nunca houve no território nacional brasileiro. Por isso que eu estou dizendo, tudo antes de acontecer está sendo dito aqui. Tudo antes de acontecer está sendo dito aqui. Não sou político, não me envolvo com político, né? Não sou isso, não sou aquilo, tal, não sou. Hoje eu sou profeta, vivo como profeta e vou subir para um arrebatamento como profeta. Agora, você tem a oportunidade de comparar toda esta live, guardar ela para você, assista. Aí quando for daqui a diazinho, só um diazinho, não chega nem 14 dias não chega nem a 14 dias a partir de hoje. Aí você olha e diz, meu Deus, para aí, deixa eu ver. Sangue de Cristo tem poder. Os anjos desceram na terra por nome Brasil. O fogo não se apagará. E do espírito espiritual, não se apagará o fogo. Até que se consuma tudo e Deus realize a vontade dele sobre o território nacional brasileiro. E vocês irão prosperar no meio de tudo isso. Deus criará situações para que cada um de vocês prosperem no meio de tudo isso. Cada um de vocês vão prosperar muitíssimo no meio de tudo isso. Porque Deus cuida do seu no meio de tudo. Deus manda dizer, eu disse, fiz a retrospectiva e acabou essa história. Está dito. Compartilha com mais 10 pessoas essa live. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção é a confiança do apóstolo nas visões e nos sonhos que Deus lhe concedeu. Porque ele diz com muito afinco, com muita certeza, que tudo que Deus lhe mostrou vai acontecer. E se a gente for parar para analisar, já aconteceu a primeira parte do sonho, a segunda, e só falta o final. Porque na época o apóstolo disse que Lula ganhava as eleições, aconteceu. Disse que iria ser por porcentagem mínima, disse até a numeração da porcentagem na época e aconteceu. E a parte final
foi que teria uma reviravolta na questão das eleições de 2022. E se você parar para ver o cenário que hoje a política brasileira se encontra, tem tudo para acontecer a parte final dessa revelação, ou seja, desse sonho profético que Deus lhe concedeu, e se cumprir na íntegra. Então, o que nos resta é esperar. Eu acredito nas palavras e em tudo que o Senhor mostrou ao apóstolo. Ai de mim se eu não crer. Tem muitos aqui que não acreditam, porém eu respeito. Alguns aqui são Tomé, só acreditam quando vê, mais paciência. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo. O que você acha das palavras do apóstolo? Você acha que vai acontecer? Você acha que não vai? Comente aqui abaixo. Temos um encontro marcado para o próximo conteúdo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.